E aí chegamos na jornalista do UOL. O que aconteceu? Esse final de semana teve um evento do Esfera, né? Um evento super importante, né? Cheio de figuras importantes. Tava lá Luciano Huck, Barroso do STF, tinha, cara, um monte de empresários de tudo quanto é setor. E o que acontece? Duas coisas chamaram muita atenção. A primeira é que quando o Renan falou do papel do STF e de acabar com decisão monocrática e tudo isso, o Riso filmou a cara do Barroso. O Renan estava falando isso na frente do Barroso, tá? E o Riso filmou ele e filmou a cara do Barroso. E, novamente, eu desafio você a me trazer um pré-candidato ou um candidato à presidência da República da redemocratização até hoje, qualquer um, que tenha tido a coragem de falar isso daqui. Qual é a sua proposta de reforma do judiciário, Renan? Judiciário tem que cumprir apenas o papel de guardião da Constituição e de ator que discute temas abstratos ligados à questão da constitucionalidade, e não mais como última instância do processo legislativo. E mais, ministros do STF não podem ter escritórios ligados a eles fazendo negócio por aí, todo mundo sabe que isso ocorre. Decisões monocráticas têm que acabar, tem que haver filtro de entrada, são 8 mil ações que rolam no STF brasileiro, enquanto na Suprema Corte Americana são 50. Né? Nesse painel, que durou muito pouco, inclusive, tá? Foi o Renan e o Aldo Rebelo. O Renan falou algumas coisas e a jornalista do UOL não gostou. Eu vou pôr só um trechinho aqui, que depois eu vou te mostrar a coletiva de imprensa, que essa mesma jornalista também participou. Vamos lá? Dá uma olhada aqui, ó. E aqui, ele, bom, enfim, ele fala muitos impropérios, ele xinga todo mundo. E, por exemplo, isso a gente publicou na matéria que a gente publicou no UOL hoje à tarde, ele chama o Pablo Marçal de incompetente, de pateta. Ele também insultou a família Bolsonaro inteira, disse que são burros, que são, enfim, e também comentando sobre violência, sobre... Só uma coisa, você reparou que ela fala de um jeito, não parece uma jornalista séria falando, né, concatenando as ideias, ela não consegue terminar uma frase. Não, e aí ele também xingou a família Bolsonaro, e aí o Marçal também chamou de incompetente, e também xingou... Tá parecendo uma criança birrenta, né? Tá parecendo uma criança birrenta. Sim, cara, o Renan, diferentemente daquilo que a gente costuma ver, né, ele tem coragem de apontar o dedo e falar as verdades que ninguém mais tem. Tá? Vai lá. Aquela operação da polícia no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, no ano passado, perguntado o que ele achava dessa operação, ele disse, olha, eu fico muito feliz de ver aqueles corpos todos. Então, assim, ele tá adotando um tom bastante... Que absurdo, meu! O Renan falou que fica muito feliz de ver aqueles corpos todos, aqueles traficantes vagabundos que matam trabalhador todos os dias, estão com um fuzil na mão, dando tiro em cabeça, tá? De Uber que erra o caminho, tá? Estuprando mulheres, colocando o corpo na porta da casa da mãe para dar recado, né? Que absurdo ele ficar feliz de ver esse cara morto. Mas vamos lá. Tá adotando um tom bastante pesado para chamar atenção, para fazer, para ter clique, para viralizar, etc. É um discurso bastante perigoso, né? Aqui... Vamos lá, isso é outra coisa também que fica muito triste de ver, porque na coletiva de imprensa, teve uma hora, você vai até ver, eu vou te mostrar aqui, o Renan mesmo falou, não, eu não tô fazendo nada eleitoreiro. Se eu fosse apresentar propostas eleitoreiras, eu jamais falaria de desvincular o BPC do salário mínimo. Eu jamais falaria em fazer uma segunda reforma da Previdência. Eu jamais bateria na família Bolsonaro, já que eles têm tantos votos. Você vê que essa galera, eles ficam presos nessas lógicas obsoletas que não adianta você fazer isso, cara. Vocês não aprenderam ainda que fazer esse tipo de coisa, esse tipo de análise rasa, esse tipo de militância idiota não funciona? Você quer refutar o Renan? Você quer apresentar um ponto de vista diferente? Tá tudo certo, ninguém precisa concordar com as nossas propostas. Mas não tente fazer essa coisa rasa, essa coisa primária, de olhar e falar, olha que perigoso o discurso dele, meu. Não é perigoso. E depois ela somente, vai chegar um momento que ela somente, dá uma olhada aqui, ó. Aqui no fórum, conversando com empresários, eles recebem esse discurso dele com bastante ressalva, tá? Não dá para dizer de jeito nenhum que ele está sendo abraçado pelo empresariado. Isso é só mentira. Eu estava lá. Vocês viram, a gente estava em Live RL. Quem acompanha a Live RL viu que assim, o Renan não conseguia andar, cara. Onde andava, apresentava, ou você acha que empresário no Brasil tá com dó de traficante? Não, eu como empresário aqui, acho que eu fico muito triste com aqueles corpos lá no Rio de Janeiro. Não, cara. Fica só tonto isso. Vai lá. O que eles dizem que faz sentido todo mundo tem o direito de se candidatar, né? É claro, tem direito de se candidatar e de falar e de colocar as suas propostas, mas, aí tô parafraseando os empresários que eu escutei, ele parece muitíssimo despreparado, ele não tem propostas, ele parece... Cara, ele é justamente o oposto.
E vamos lá, primeiro que a realidade mostra que o Renan é o único que tem propostas, começa por aí. Segundo, cara, que basta você conversar com qualquer pessoa que ouve o Renan e você pode ouvir qualquer crítica. Ele traiu o Bolsonaro, ele é descabelado, ele é um pouco radical demais, ok. Você não ouve um falando que ele não tem proposta. Você pode discordar da proposta, mas não, você entende como esse tipo de jornalismo ridículo que o UOL insiste em fazer só nos ajuda. E como a gente tá em outro nível aqui, eu não preciso ficar vindo aqui e ficar refutando ela no mérito, ficar puto com ela. Esses jornalistas, eu não sei o que lá. Não, cara, é só mostrar e falar, cara, 2026, não aprendeu ainda? Que esse tipo de coisa não funciona mais no Brasil? Você não aprendeu isso ainda? Ele parece que ele está tentando sempre se aproveitar de algum discurso de direita que esteja fazendo sucesso. Por exemplo, nós já vimos ele indo para a Argentina para encontrar o Milei, nós já vimos ele indo para El Salvador, que tem uma política de encarceramento muito rígida. Isso é outra coisa. Quem é que trouxe isso para o Brasil primeiro? Quem é que falou de El Salvador primeiro? Quem é que fez uma revista mostrando que o Oruan era do Comando Vermelho antes de todo mundo? Quando o Oruan ainda tava... Não, um artista popular, pô, você é louco, o cara mobiliza os jovens. Ninguém tinha a manha de falar mal do Oruan. A gente foi lá e falou, esse cara é um traficante do Comando Vermelho, o traficante Oruan. Quem foi o primeiro grupo político que chamou Oruan de traficante? Enquanto muitas figuras da direita estavam fingindo que não viam, e até hoje estão falando, não, Neymar, os amigos do Neymar, pose do Rodo, não sei o quê. Sabe? Vai lá. Elogiada pelo Donald Trump dos Estados Unidos. Então, assim, ele tá sempre querendo se associar a alguém de direita que esteja fazendo muito sucesso, né, que esteja fazendo muito sucesso, e se aproveitando desse discurso. E agora... Cara, ele tá sempre querendo associar alguém de direita fazendo sucesso. Cara, se isso fosse verdade, a gente teria se associado ao Bolsonaro e ficado com o Bolsonaro até o fim, teria se associado, sei lá, ao delegado da Cunha, ao sei lá, ao Caio Coppola, ao Pablo Marçal, ou qualquer outra, ou o Nicolas Ferreira, qualquer outra figura considerada de direita que está fazendo sucesso. E a gente bateu de frente com todos eles. Com esse enfraquecimento do Flávio, parece que ele está carregando mais nas tintas desse discurso para chamar mais atenção do eleitorado e tentar conquistar algumas pessoas, ou pelo menos ser ouvido por quem não prestou atenção nele ainda. Mas aqui no empresariado, assim, é bastante ressalva. Isso não é verdade. E assim, uma coisa que tem que ser feita, e o Renan vai fazer, é apresentar essas propostas sem papas na língua. A gente tem que... Deixa eu falar uma coisa pra você, gente. A gente tem que mostrar que os ajustes fiscais têm de ser feitos. Nós temos sim de falar de desvincular benefício social, tá? De desatrelar isso, tá? Aos prêmios, né? Vamos falar assim, de quem está produzindo no Brasil. A gente tem que falar sim que fim da escala 6x1 não está próximo, porque o Brasil não tem produtividade para isso. O próprio projeto do governo de escala 6x1 já veio cheio de ressalvas. Olha, a gente vai fazer por setor, e a gente só vai acabar com as classes por quando a gente aumentar o nível de produtividade. Então, basicamente, assim, o próprio governo que está propagandeando uma coisa está fazendo outra. A gente precisa de gente que fala a verdade. Ó, não tem dinheiro para pagar a conta, cara. Falar a verdade tem que finalmente começar a fazer sucesso aqui no Brasil. Senão ferrou, velho. Senão ferrou. E aí, vamos para a coletiva de imprensa dele? Isso aqui, cara, isso aqui merece... Aliás, só uma coisa, né? Tem a resposta dele. E aí, sobre o que ele falou, né? O próprio Renan colocou aqui um trecho, né, do que ela falou e do que ele falou. Aquela operação da polícia no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, no ano passado, perguntado o que ele achava dessa operação, ele disse... Eu gosto muito de ver aqueles caras mortos. Eu, como a maior parte dos brasileiros, a gente fica muito feliz. É um discurso bastante perigoso, né? Prendeu, matou primeiro. Só que aquilo, sem você ter um direito penal definido, ou seja, um regime de exceção para aquelas pessoas, aquilo se torna enxugar legião porque aquela área é recuperada logo em seguida pelo próprio crime organizado. O governo federal vai precisar participar disso. E é uma retomada que vai libertar justamente os brasileiros mais pobres. E aí a gente vai poder inserir eles na economia, levar dignidade. Mas da maneira como está sendo feita, é enxugar gelo. Ele parece muitíssimo despreparado, ele não tem propostas. O que você tem de concreto para fazer no Brasil para melhorar a situação da economia? Primeiro, ajuste fiscal ligado na despesa. Uma reforma fiscal na área da despesa, diminui os juros, a relação dívida-PIB. Então, portanto, posso diminuir os juros, posso cortar impostos, posso ter um momento de crescimento. E aí eu faço uma outra coisa que são as reformas de competitividade, que envolvem infraestrutura, que envolvem energia, que envolvem facilidade para contratar e demitir uma pessoa, assim como facilidade para você abrir e fechar uma empresa. Ao trabalhar esse aumento de competitividade com o ajuste fiscal, o que a gente passa a ter, finalmente, é uma possibilidade de um crescimento que vai atingir diretamente essas gerações. Cara, eu tava do lado dela, essa hora. Vamos ver a coletiva inteira? Que eu vou te mostrar uma coisa aqui. Eu vou colocar na velocidade 1,5, tá? Porque o vídeo é um pouco longo, mas o Renan fala rápido, então não dá pra colocar na velocidade 2. E o Renan, ele sempre odiou coletiva de imprensa, ele sempre teve muito medo de não passar a seriedade que ele precisava. Ele sempre teve muito medo de decepcionar pessoas do MBL com a sua performance. O que fez ele estudar demais, se preparar demais. E o Renan finalmente
ele tá começando a se sentir à vontade. Ah, coletiva de imprensa, então vem aí. Que é uma sensação muito boa de quando você tá seguro. Uma sensação que faz com que você brinque com o momento. Né? Vamos lá? Vamos assistir? Bom dia, pré-candidato. Você tem um discurso bastante antissistema. Não, pode ficar à vontade. Você tem um discurso bastante antissistema, né? O senhor e a missão. Isso também tem ido a muitos eventos bastante tradicionais e institucionais, né? Dentro da política, da economia. Como é que tem sido... Como é essa estratégia de se manter, tentar se manter um pouco a parte da política, mas ao mesmo tempo agora tá querendo fazer parte, né? De um lugar institucional, assim. Isso aqui é uma pergunta bem assim, cara, juro, 2016, né? Vocês, MBL, se definem um movimento apolítico e agora vocês querem entrar na política. Não, a gente nunca foi apolítico. Né? A gente quer mudar as coisas. Ah, mas vocês têm críticas à política? Sim. Mas não a política enquanto instituição, mas a forma que se faz política. Enfim, vamos lá. Eu não tenho partido, sou presidente do partido. Eu quero reformar o sistema. E se eu quero reformar o sistema e não dar lugar do Estado, eu tenho que passar por todas as instituições possíveis. Porque eu posso alterar minha alma nisso. Se eu manter minha alma viva, a alma bem militante que caminhou a pé até Brasília para fazer vítima da Dilma, eu não vou ser alterado pelos defeitos que o processo tem. E sim, pelos vícios nascentes das instituições. Pré-candidato, como, dentro de uma estratégia que o senhor critica muito o Flávio Bolsonaro, como atrair o voto do eleitor dele? Eu falo a verdade pro eleitor dele. Veja, não só os candidatos erram, mas a direita brasileira inteira errou em ser leniente, condescendente, não só com as falhas do Bolsonaro, mas com os crimes cometidos pela família. Se você perguntar para todo mundo do Partido Novo, todos eles sabem que a família Bolsonaro cometia crimes, que era composta por homens muito falhos. Não é com falhas cognitivas, mas depois com falhas de caráter. Se perguntar para o restante da direita brasileira, membros do MBL, ex-membros do meu próprio movimento, todos sabem disso. Mas eles ficavam quietos porque iam usufruir do lucro político. Nós adotamos o caminho de apontar, isso está errado. E hoje, por derretimento deles, eu vou instruir o eleitor e falar, olha, nós estamos avisando há muito tempo. Talvez tenha jogado a pedra no mensageiro, que era dos nossos, estava errado nesse processo. Mas agora que tal tem um caminho que você pode enfrentar o Lula sem ser chamado de volta de ladrão. Pré-candidato, por gentileza. As notícias recentes envolvendo o pré-candidato Flávio Bolsonaro, com Daniel Porcar, mudam de alguma forma o jogo eleitoral e como é que o senhor vê essa relação, por favor? Mudam, especialmente no eleitorado mais jovem que quer construir no país, ele já passou a entender que o voto útil num candidato, ou pré-candidato, como se colocou, envolvido no mesmo escândalo que estava sendo denunciado o envolvimento até de ministro do STF, do próprio petismo, torna ele inviável. Esse voto útil passou. Então a gente vai começar a ver apenas a manutenção de certo eleitorado que, enfim, já foi enganado por Bolsonaro por anos, especialmente os nossos avós, que ainda caem naquelas mentiras. Só que boa parte do eleitorado que trabalha, que está dentro da rua, que é assaltado, esse eleitorado ele está falando, não, eu sou um caminho novo. E aí nós vamos começar. Como é que o senhor vê essa relação? As pessoas estão começando a perceber, cara. Pode ser que o Renan surpreenda mesmo, cara. Ele deixou de ser aquela piada do 0,5% e falou, pô, esse cara é possível, velho. Esse cara é possível. Vamos lá. Como é que o senhor vê essa relação entre eles? A relação eleitoral não sai do governo Bolsonaro. Por mais que esse, por mais que a questão do Márcio, por mais que a questão do PSC, para a Bahia, com o PT, eles se envolvem durante o governo dele. A ANB, ele tinha o governo Bolsonaro, acelerou a emissão do PSC, aumentou também o governo. As relações sempre foram muito próximas, como são próximas do governo petista. Então, natural que o Flávio Bolsonaro seja um filho lobista da família, um filho dos negócios da família, porque a gente vai ser o príncipe do Márcio. Como ele estará envolvido no escândalo SS e todo mundo vai ver. Através do William Tomás e a sócia do escritório dele. Renan, hoje você tem entre 1 a 2% das intenções de voto nas pesquisas. Não tem. 3 a 4. Não tem. Queria saber como fazer a tua candidatura. Coisa, eu gostei muito dessa. Essa parte até eu tava atrás aqui, eu dei um sorriso ali. Falei, não tenho. E não tem mesmo. Parem com isso. Parem. Quando eu fui disputar a prefeitura, vocês também ficavam falando que eu tinha 0,5%, 1%. Na boca de urna deu 4,5%. Acho que foi a melhor pesquisa que eu tinha. Chegou a abrir a urna, eu tive 10%. Parem com isso. Renan não tem 1%, 2%. Ele não tem. Para. Vai. Ganhar mais relação, como você vê, qual é a estratégia para você aparecer cada vez mais no meio político, conseguir arrancar votos tanto do Flávio quanto do Caiado? Eu tenho de 3 a 7% de apoio. A Datafolha tem a Atlas, só 1% já foi. Eu já ultrapassei em várias pesquisas, sou atuais governadores, sem ter estrutura alguma. Falando apenas, até para unir para uma das pessoas anteriores, falando a verdade, uma autoridade dos mais jovens. Como convencer... Só uma coisa, essa parte que o Renan falou meio rápido, mas você já parou para pensar que o Renan tem mais intenção de voto que o Caiado, que manda no centro-oeste brasileiro há séculos, talvez, a família dele, né? Ele passou o Zema, que é governador pelo 2º mandato. Você já parou para pensar que um cara sem nenhuma estrutura, que nunca foi candidato, que sequer era um porta-voz do MBL, agora passou eles? Os caras não entendem essa lógica. Quem me conhece, vota em mim. Sabe outras pessoas mais me conhecem, eu sou o primeiro que eu de 16 a 24 anos. Hoje, o de 25 a 35 deputados tem 12%. É justamente quem mais me conhece. Aos poucos, agora tem acesso a mim, que a imprensa, poucos pessoas conhecerem. Eu vou entender que ser de direita pode significar também ter projeto e ter caráter. O outro partido que está falando, o Estado de São Paulo, ainda está em discussão. Por enquanto, nós temos o pré-candidato que acaba vindo, a vontade. Nós podemos ter surpresas, surpresas são bem-vindas. Deixem-nos ser mais dessa vontade. Se
assim, isso, de certa forma, uma direita diferente, começa a poder cultivar, precisa manter uma direita se coloca nas mídias sociais. E também há o seu império para ganhar todo o espaço que eu acho que a pessoa já reconheceu que errou, né? Só que o senhor continua com algumas falas que parecem sempre analisadas, que são um pouco mais drásticas, separar o sujeito, separar o marinhão, que tem uma processo não deveria correr, direito ao processo de defesa. Essa taxa também é federalizada? Eu só tô certo. Vou pegar um. Eu não quero separar do do Brasil. Você tinha que acompanhar o vídeo. Eu tô falando de entregar o Estado de autonomia ao que era o antigo Estado da Guanabara. Deixou de existir de maneira ilegal durante a ditadura militar. O Estado da Guanabara significa o retorno de um governador do Rio de Janeiro, da qual o Buenos Aires tem na Argentina, da qual o Romério tem aos chineses, para que o Rio de Janeiro atenda a sua vocação histórica. Um lugar para receber turistas, para criar cultura, para produzir arte, para produzir, para estatal. Mas eu nunca falei separar do Brasil. Nunca houve isso. E basicamente oferecer um direito de exceção para dentro do PCC como primeiro é o que qualquer país sério faria com facções terroristas que matam dezenas de pessoas todos os dias. Na minha opinião, são todos os jogos. Nós temos que mostrar que combate os homicídios no Brasil são coletivos em guerras nacionais. Isso é outra coisa importante deixar claro. Diferente de, sei lá, Sargento Farrur, esses caras que são caricaturas das propostas, né? Não. A gente não apresentou proposta de orelhada. Eu acho que tem que, sei lá, matar todo mundo. Não, pera lá. Vamos estudar o que funciona no mundo. Vamos escrever a nossa pesquisa, que é o livro, são os fascículos do livro amarelo, para escrever o plano de governo, que é o livro amarelo. Quem fez isso? Vamos para o debate público com algo escrito, ó, nós escrevemos isso. O que você acha? Né? Vamos trazer acadêmicos das áreas para conversar sobre cada área. Inclusive lá, eu conversei com o pessoal, não vou citar nomes aqui, pessoal de energia, né, que cuida de energia, inclusive de agências reguladoras, da ANEEL, etc. Vocês não têm noção da complexidade que é, né, vamos falar assim, para ficar bonito, a gestão da geração de energia no Brasil. E ninguém fala disso, cara. Nós falamos. Tá? Em breve, inclusive, no livro amarelo, vai ter uma proposta só para isso. Só para como lidar com energia aqui no Brasil, geração de energia. Algumas não são mais populares, outras não. Mas eu vou falar elas aqui, eu vou falar. E isso é uma coisa só para o seguinte. Veja, você ser polêmico não é problema. Você tem uma boa capacidade de comunicação não é problema. A uma propaganda nos anos 90 da Binec era potência não é nada sem controle. Se só potência, se você só barulho em rede, não serve para nada se você não tiver controle. Basta ver o Pablo Marçal, que era potente em redes, mas eu não completo papel. Fora que eu não sei matar. Então, não é, eu não estou aqui para isso. Olha, ó, eu vou voltar aqui um pouquinho para você ver a cara da jornalista da hora que ele falou isso, ó. Isso aqui, ó, é no 705. Olha a cara da jornalista, repara, dá um zoom aí, Léo. Mas eu não completo papel. Fora que eu não sei matar. Então, não é, eu não estou aqui para isso. Nossa, esse homem de direita está falando que o Pablo Marçal de direita é um estelionatário? Não está de acordo com a pré-moldagem que eu fiz de pessoas de direita que gostam de voto acima de qualquer coisa, né? O senhor acabou de falar que o Comando Vermelho e o PCC são terroristas. Isso significa dizer que o senhor apoia a ideia de que a administração americana declare essas facções como sendo terroristas? Ó, você pausa muito. Essa é uma das melhores respostas, tá, que eu já ouvi para essa pergunta. Então você está dizendo aqui que Comando Vermelho e PCC são terroristas. Então tudo bem o Trump vir aqui resolver o problema? Dá uma olhada nessa resposta e ainda deu uma cutucada na mulher. Dá uma olhada. O senhor teme consequências para a soberania do país? Eu não ligo para o americano sobre isso, eu sou presidente brasileiro. Mas eu quero que você Eu não pode ter consequência porque os Estados Unidos já consideram outras organizações da Europa como terroristas e não pode explodir nações Nós dessas. estamos na América Latina E e daí, eu como um latino-americano, eu como futuro presidente do Brasil, não vou permitir nem fazer nossas prerrogativas. Até porque a Europa também costuma fazer nossas prerrogativas. Ela pode vir do Macron lá da França, como pode vir do Trump. Basta ver a atuação das ONGs francesas sobre o nosso petróleo na Marinha Equatorial. Em ambos os casos eu não vou permitir. Quem vai resolver o problema do Brasil serão os brasileiros. Não é nem as Forças Armadas, serão os políticos. Então, o comando do da República em atuação conjunta dos governadores. Só uma coisa. Você já imaginou como o Jair Bolsonaro responderia essa pergunta? O Trump tem que ajudar a gente aqui a combater os ladrões, pô. Seria algo nesse sentido. Você já viu o Bolsonaro tentando falar sobre como as ONGs internacionais europeias, né, tentam influenciar, por exemplo, né, em parar o desenvolvimento do agro brasileiro? No caso que o Renan falou da margem equatorial, né, exploração de petróleo, você tá ligado o que é, né? Aquela parte que fica embaixo do mar, principalmente na região nordeste brasileira ali, que a Venezuela estava a fim de pegar também. Você já reparou como o Bolsonaro respondia essas perguntas, como o Renan responde? Repara, olha a diferença de qualidade, bicho. O senhor, como pré-candidato da oposição, costuma apontar falhas do governo. O senhor conseguiria apontar acertos? Ele vai acabar daqui a pouco. Deixa eu ser. Mas eu vou falar, não parecer que eu sou crítico. Eu acho que a política de tirar celulares da sala de aula, os alunos eu defendo.
defensivo. E gostaria de ver o governo muito mais duro na questão de enfrentamento às casas de aposta virtuais. Eles olhavam para os estados nacionais. Foi isso em 2018. Em relação a essa dinâmica do voto público, Essa é a única resposta do que eu não gostei. A única que eu não gostei. Como que eu responderia essa pergunta? Depois eu até vou trocar uma ideia com ele. Olha, é o seguinte, cara, todos os governos têm microacertos. Todos, absolutamente todos. Se você pegar o histórico de um governo, né, no poder, você vai ver que a esmagadora maioria das pautas que o governo colocou para serem votadas no Congresso são pautas do dia a dia e que são assertivas e que as pessoas ali, tanto os deputados quanto os senadores, votam a favor. Né? Todo governo tem microacerto. Eu posso, por exemplo, citar aqui que o Bolsonaro, olha que legal, ele deixou a carteira de habilitação válida por 10 anos. Olha que grande acerto. E aí ele enterrou a Lava Jato. Você não deve elogiar um governo por causa dos seus microacertos. Você deve entender o direcionamento para o país que o governo está fazendo. Isso é uma coisa macro. E o direcionamento que o Lula e o PT estão levando no Brasil sempre foi uma direção horrorosa de não explorar o nosso potencial, ficar escravo, principalmente da China, agora nesse último governo Lula, e basicamente de roubar pra caramba para se manter no poder. E o do Bolsonaro para nada. O Bolsonaro, o Brasil ficou à deriva e o Centrão levou para onde quis. Cada um levou o Brasil para um lugar, né, dependendo da região que está, porque o Bolsonaro sequer tinha direcionamento. Bom, aí acaba como é que chama? A coletiva e o Renan à vontade, cara. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.